Acompanhe comigo em Mateus 7, do versículo 13 ao 23. Aqui nós vamos aprender com o próprio Senhor falando a respeito do verdadeiro evangelho, do verdadeiro cristianismo e do falso cristianismo e do falso evangelho. Mateus 7, a partir do versículo 13. É Jesus falando. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O último versículo. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deixe a sua Bíblia aberta em Mateus 7. Nós vamos discorrer e aprender com o Senhor, como eu já disse, a respeito do falso e do verdadeiro cristianismo. Quando ele começa a dizer, entrai pela porta estreita, ele está dando aqui um mandamento para aquele que de fato quer ser um verdadeiro cristão. O que é necessário que cada um de nós faça. Porque essa porta estreita é o arrependimento. A porta estreita, a porta do verdadeiro cristianismo, a porta que nos leva de fato ao reino dos céus, que nos leva de fato a viver um verdadeiro cristianismo também. Aqui então, na terra, é estreita. Assim como o caminho é apertado. Portanto, desde o início, o Senhor já está nos dando um mandamento. Se nós queremos de fato ser verdadeiros cristãos, nós temos que entrar pela porta estreita, que buscar a todo custo essa porta estreita. Porque mais na frente ele vai dizer, poucos há que a encontram. No versículo 13, entrai pela porta estreita, por quê? Porque largue a porta do falso cristianismo, do falso evangelho, é larga, é fácil de ser encontrada. E muitos a encontram. Neste mesmo versículo ele diz, muitos são aqueles que estão entrando pela porta larga e caminhando pelo caminho espaçoso, o evangelho da facilidade, o cristianismo da facilidade que não é e não pode ser chamado realmente de um verdadeiro cristianismo, pois não é e não traz em si aquilo que o Senhor e os apóstolos ensinaram, mas tão somente o que o homem, com a sua sabedoria, me perdoe a palavra, estúpida, ensina e leva aqueles que com eles estão ao inferno.
Veja o que ele fala no final do versículo 13. Espaçoso o caminho que conduz à perdição. A perdição aqui no original é o inferno. É a morte eterna. Ele continua. Novamente você vai ver como que o Senhor fala. Poucos encontram o verdadeiro cristianismo, muitos encontram o falso cristianismo. Ele já vai dizer, muitos são os que entram por quê? Pela porta larga e que caminham pelo caminho espaçoso. É o que nós vemos hoje em inúmeras igrejas que realmente não tem nada do verdadeiro cristianismo bíblico, não tem nada do verdadeiro cristianismo histórico. E ele continua dizendo, no versículo 14, continue e acompanhe comigo, porque estreita é a porta, novamente, e apertado o caminho que conduz à vida. Como eu disse agora mesmo, poucos há que a encontram. O Senhor vai falar inúmeras vezes que muitos encontram o caminho do inferno. Muitos caminham pelo caminho espaçoso, passando pela porta larga, e poucos são os que entram e que caminham pela porta estreita e que caminham pelo caminho apertado. Porque o verdadeiro cristianismo bíblico é aquele que exige renúncia, que exige o abandono da nossa vontade, para que possamos fazer a vontade do Senhor, para que possamos fazer a vontade do Pai. E ele continua dizendo o que vai ocorrer e o que já ocorre desde o início, mas agora está numa proporção alarmante dentro do cristianismo. Acautelai-vos, portanto, cada um de nós não tem desculpa alguma. Nós temos que estar preparados, porque o Senhor, há 2000 anos atrás, já nos advertiu. Acautelai-vos dos falsos profetas. E quem são os falsos profetas? Aqueles que ensinam o falso cristianismo. O cristianismo que busca o que o Senhor e os apóstolos, desde o início, pregaram e ensinaram contra. É o cristianismo da facilidade, como eu já disse, é o cristianismo da riqueza, é o cristianismo da abundância de bens nessa terra, como Jesus, no capítulo 6 do próprio Evangelho de Mateus diz, quando ele fala desta forma, Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E Mamon é um termo aramaico que significa muitas riquezas. Você não pode servir a Deus e ao mundo. Você não pode servir a Deus e às riquezas. Portanto, o verdadeiro cristianismo, o falso profeta, ele vem ensinar que você pode sim adorar a Deus e servir ao mundo também. Adorar a Deus, buscar a Deus, mas também buscar as coisas deste mundo. Você pode muito bem, segundo eles, dividir a sua adoração e o seu serviço. Quando Jesus diz, não pode. É impossível, porque tudo o que o homem faz nessa terra, se não tiver, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, como está em Mateus 6,33, se não for assim, não é cristianismo. Se você não fizer todas as coisas para a glória de Deus, como está na 1 Coríntios 10:31, não é cristianismo. Se você não tiver no seu coração fome e sede de justiça, fome e sede de Deus,
fome e sede da presença de Deus, fome e sede de ser semelhante a Jesus, não é o verdadeiro cristianismo. E ele continua então dizendo, no versículo 15, os falsos profetas, como que eles vêm? Como? Vestidos de ovelhas, vestidos por fora, como se fossem ótimas pessoas, como se estivessem ensinando corretamente as coisas de Deus. Mas na realidade, eles são lobos devoradores. Veja bem, lobos, não só lobos, mas lobos devoradores, que devoram as ovelhas, que destroem as ovelhas, que destroem aqueles que são de fato e que querem de fato viver um cristianismo autêntico. Por isso, Jesus, desde o início, acautelai-vos. E como é que você se protege mais? Conhecendo pelos frutos. Não é pelos dons, é pelos frutos. Veja bem o que ele vai dizer. Por seus frutos, versículo 16, os conhecereis. E ele coloca então, porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Portanto, uma macieira dá maçã. Uma bananeira só pode dar banana. Então você conhece, ao olhar de longe, é pela banana que está naquela árvore. É pela... Se uma árvore der laranja, se você vê laranja, você não precisa de conhecer como que é uma laranjeira, mas você vendo a laranja, você sabe que aquela fruta que aquela árvore é uma laranjeira. Por isso, quando você olha para a vida de uma pessoa, vendo os frutos que ela tem, a sua piedade, a sua dedicação a Deus, as coisas que realmente vale a pena viver, pelas quais se vale a pena lutar para ser, você conhecerá se aquela pessoa é de fato um cristão verdadeiro ou um falso cristão, ou, portanto, um falso profeta. E ele continua no 17, assim, toda árvore boa produz bons frutos. O verdadeiro cristão, em toda a sua essência, em toda a sua vida, vai dar frutos bons. Enquanto que o mal, ou aquele que caminha pelo caminho espaçoso, dará frutos maus. Veja bem agora, no versículo 18 em diante, como que ele diz bem claro, novamente dizendo para onde vai um e para onde vai o outro. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Veja bem, novamente o Senhor insiste, como que ele quisesse nos dizer, preste atenção no que eu estou falando, a realidade é essa. Não sejam enganados, eu estou avisando, eu estou falando para que vocês estejam acautelados, vocês estejam preparados. Não se deixem enganar pela aparência. No versículo 19, toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança-se no fogo. O fogo aqui é o inferno. Tudo isso que ele fala para o falso profeta serve também para que você conheça uma pessoa, se de fato ela é um cristão genuíno ou se é um falso cristão. E, portanto, caminhando juntamente com o falso profeta, com aquele que ensina o errado e coloca diante dos outros como se o erro fosse o certo. E vai repetir mais uma vez no 20, pelos seus frutos os conhecereis. E agora, o Senhor vai colocar algo ainda muito mais sério, porque ele vai dizer para nós, a partir do versículo 21, quem entra nos céus e quem não entra nos céus.
quem fica e quem não fica. Quem de fato, durante a sua vida, é um cristão e quem não é um cristão. Assim como desde o início ele está insistindo, ele continua dizendo. Veja bem agora, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, até aqui. O que ele quer dizer com isso? Senhor, Senhor. No hebraico, quando você quer salientar alguma coisa, dar ênfase a alguma coisa, você repete. Não é como nós que ou colocamos em negrito ou colocamos um risco por baixo para chamar a atenção. Mas quando você quer chamar a atenção de alguém, como nós vemos o paralelismo em Provérbios, ele fala mais de uma vez. Como, por exemplo, Isaías 6. Santo, santo, santo é o Senhor, todo Deus Todo-Poderoso. Então está salientando que Deus é triplamente santo, é tremendamente santo. E quando ele está dizendo aqui, Senhor, Senhor, está dizendo aquele que professa o nome dele, aquele que para todos é tido como cristão, para todos aquela pessoa o tem de verdade como Senhor. Não é somente aquele que uma vez ou outra disse que era cristão, mas é aquele que vive realmente como se fosse cristão. Veja bem o que eu estou dizendo, como se fosse cristão. Mas na realidade não é. Por quê? Ele vai continuar dizendo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Este é o segredo. O verdadeiro cristão, o verdadeiro cristianismo ensina que nós temos que fazer a vontade do Pai em primeiro lugar e não a nossa. Nós não estamos falando em salvação pelas obras, mas aquele que é de fato cristão, a sua fé faz com que ele produza obras de justiça, obras que justifiquem a fé que ele diz ter. E a primeira coisa, fazer a vontade do Pai. Antes de qualquer coisa. Porque ele vai continuar dizendo. Veja bem agora. Como eu disse, quando Jesus fala do cristianismo verdadeiro, ele fala poucos. Quando ele fala do falso, ele diz muitos. Guarde isso no seu coração. Guarde isso. É o próprio Jesus ensinando. No versículo 22 ele diz, muitos me dirão naquele dia. Qual dia? O dia do juízo. Muitos me dirão naquele dia. Novamente, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Veja bem. O dom da profecia. E em teu nome não expulsamos demônios? Libertação das trevas. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Veja o que o Senhor salienta. Profecia, libertação das trevas e o dom de realizar maravilhas. É muito além da cura. É o dom de milagres. No entanto, eles é que fizeram. Estão dizendo, veja bem como que eles colocaram para o Senhor naquele dia. Foi no teu nome que nós fizemos obras. E novamente ele diz, e novamente eu digo para vocês, muitos são aqueles que chegarão para o Senhor e falarão isso. Muitos chegarão para o Senhor e falarão, mas nós fizemos isso. Pessoa, ou seja, a minha vontade. Eu busquei a minha glória. Eu busquei o louvor do homem. Eu busquei ser semelhante ao homem e não a Jesus Cristo. Eu não fiz a vontade do Pai.
Eu não entrei pela porta estreita. Eu não caminhei pelo caminho apertado. Mas eu fiz aquilo que eu quis para a glória do homem. E, portanto, nesse dia, naquele belo dia, se você olhar na sua Bíblia, dia está com D maiúsculo. É o dia do Senhor. O terrível dia do Senhor. Ele termina no versículo 23 dizendo, veja bem, então lhes direi, primeira coisa, abertamente, em algumas traduções, claramente. O Senhor não esconde nada, o Senhor não fala às escondidas. Ele diz, falarei abertamente. Veja bem, o termo usado, nunca, em todas as traduções você vê isso, nunca os conheci. Veja bem, nunca os conheci. Portanto, na realidade, essas pessoas nunca foram cristãs. Usaram o nome do Senhor. Usaram os dons do Espírito. Mas não são cristãos. Não são cristãos. E nunca foram. Guarde isso. Nunca vos conheci. Aí o que ele fala? A mais terrível palavra que um homem algum dia poderia ouvir. Está em Mateus 7, 23, a segunda parte do versículo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vocês, que eu tendo dado uma lei para vocês seguirem, eu tendo dado a minha palavra para vocês obedecerem e viverem segundo ela, eu tendo dito que vocês tinham que fazer e viver segundo a vontade do Pai, e entrando pela porta estreita e caminhando pelo caminho apertado, vocês ignoraram. Vocês praticaram o pecado. Vocês amaram o pecado e odiaram a santidade. Vocês viveram como se não houvesse uma lei para que vocês seguissem. Portanto, apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Nesse dia, não duvide, nesse dia, Jesus é o juiz de toda a terra, como ele declara em João, e também está escrito no capítulo 10 do livro de Atos. Ele é o juiz. E nessa hora não há misericórdia. Nesta hora e neste dia, e neste momento, a sentença já está decretada. Por isso, hoje, a vocês todos, o Senhor chama para que vocês examinem a vocês mesmos e façam aquilo que Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, e versículo 5, fala para que os coríntios façam, para que vocês não caiam e não sejam tidos como falsos cristãos. Veja bem, 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinai a vós mesmos se permaneceis na fé. Se vocês estão fazendo realmente aquilo que o Senhor, nesses poucos versículos que nós discorremos, está mandando que vocês façam, para que possam viver de fato o verdadeiro cristianismo bíblico. Se permaneceis na fé, provai a vós mesmos, segundo a palavra, segundo o ensino de Jesus, segundo o ensino do Novo Testamento, segundo o ensino dos apóstolos. Provai a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se é que já estáis reprovados.
Portanto, é momento de reflexão. É momento de buscar a Deus antes de qualquer outra coisa. É momento de nos colocar na presença dele, de dobrar os nossos joelhos e ter uma vida profunda, buscando e examinando a nós mesmos para caminharmos sempre pelo caminho estreito, estando constantemente crescendo em arrependimento, em mudança de vida, em santificação. Pois como diz Hebreus 12:14, sem santificação ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. Nós precisamos ter a verdadeira fé que salva. E essa verdadeira fé que salva vem somente da pregação da genuína palavra de Deus. Eu repito, somente a genuína palavra de Deus gera a genuína fé. Guarde isso no seu coração. Se vocês que me veem, estão em uma igreja onde não é pregar a genuína palavra de Deus, não é aí que você deve estar. Somente onde é pregada a genuína palavra de Deus, aquelas pessoas que ali estão podem ter a fé que salva. A fé que de fato faz com que as pessoas cresçam em arrependimento, cresçam em santificação, busque sempre fazer a vontade do Pai, e seja de fato, como diz Romanos 8:14, ser sempre dirigidas e orientadas pelo Espírito Santo. Somente assim, sendo semelhantes a Cristo, como diz a primeira carta de João capítulo 2, versículo 6, é que nós caminharemos e seremos então, por causa de Jesus, do que ele fez e do que ele é, somente assim iremos aos céus, para a casa do Pai. Somente desta forma.